Redes neurais artificiais no âmbito da ciência de dados. As redes neurais artificiais, elas são um dos principais modelos utilizados em aprendizado de máquina e inteligência artificial. Elas são inspiradas no funcionamento do cérebro humano e são amplamente empregadas na ciência de dados para resolver problemas complexos que envolvem padrões não lineares, como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e previsão de séries temporais. O que são essas redes? Elas são modelos computacionais compostos por camadas de neurônios artificiais interconectados. Cada neurônio realiza operações matemáticas sobre os dados que são recebidos e transmite uma saída para os próximos neurônios da rede. O objetivo é aprender a representação dos dados e conseguir generalizar padrões para realizar previsões ou classificações. As principais características dessas redes neurais é que existe a capacidade de aprendizado por meio desses ajustes de peso nas conexões que são criadas, tem uma flexibilidade para lidar com dados estruturados e não estruturados. Basicamente, estruturados são dados que existe uma estrutura, existe uma linha, existe coluna, os dados estão bem divididos, você sabe qual é o tipo de cada dado, existe uma estrutura bem clara no grupo de dados que você está utilizando. Os não estruturados é que essa estrutura não está muito clara. Você pode ter, por exemplo, um vídeo, você pode ter um áudio, você pode ter alguns documentos, como um PDF, onde não é tão fácil você descobrir as estruturas daquele dado, daquela informação, daquele arquivo, para você poder tirar. Não, esse aqui é sempre o cabeçalho, esse aqui é sempre o rodapé da página, e essa informação sempre vai estar aqui. Basicamente é isso, tá? Robustez é outra principal característica, né? Existe uma robustez em tarefas complexas, onde os modelos tradicionais que nós utilizamos, ferramentas comuns do dia a dia, têm dificuldade de operar. A estrutura de uma rede de rede neural artificial, ela é composta por alguns itens. Vou citar três aqui. Primeiro, a gente tem a camada de entrada, que é o input layer, que é o que recebe os dados brutos e transmite para a próxima camada. Entendamos que existem várias camadas na rede neural artificial. Então, a input layer é a camada de entrada. Cada neurônio ele representa uma variável, né, uma feature do conjunto de dados. Depois eu vou ter as camadas ocultas, que são responsáveis pelo processamento e extração de padrões dos dados. Elas ficam ali internamente, vão entender isso aqui como se fosse um grande filtro, né? Então tem a primeira camada que é de entrada, as hiding layers, que são as camadas ocultas, são a parte onde ocorre todo o processamento, o cálculo que o algoritmo está utilizando. E depois eu tenho a camada de saída, que é a output layer, que vai gerar a previsão final, a classificação, aquilo que eu estou querendo que a IA faça, que ela gere uma saída para mim baseado nos dados de entrada. Então, tem a entrada, tem os dados ocultos, as camadas ocultas e tem a camada de saída. E como é que funciona essa rede neural? Por exemplo, o treinamento de uma rede RNA, ela envolve os seguintes processos. A propagação direta, que é a forward propagation, os dados eles percorrem as camadas da rede, sendo transformados durante esse processo e geram a previsão. Um exemplo é se a gente está treinando uma rede para reconhecer dígitos que são escritos à mão, a imagem do dígito passa por cada camada até que a rede, nos algoritmos internos dela, nos cálculos matemáticos, decida, baseado na imagem, qual o número que está sendo representado. Eu tenho o processo também da função de ativação, que é que cada neurônio usa um tipo de função de ativação para decidir se a informação deve ou não ser propagada. Por exemplo, funções de ativação comuns, eu tenho a ReLU, que é a Rectified Linear Unit, que ela é popular em redes profundas, ela reduz problemas de gradiente, que acaba desaparecendo no processo. Eu tenho a função sigmoid, que é comum para problemas de classificação binária. Eu tenho a função softmax, que ela é para classificação de multiclasses que existem nesse processo. Eu tenho a TANH, que ela funciona muito bem para redes pequenas de processamento de rede neural. Outra, é, outra fase, né, outro processo é a retropropagação do erro, que é a backpropagation. Nesse processo, o modelo ele calcula o erro
comparando a sua previsão, que ele realizou no cálculo, no processo interno, com o valor real. Então ele calcula qual seria o valor real e a margem de erro que ele teve ali. Esse erro, ele é então propagado para trás, ele retorna na rede, em vez de ir para a saída, ele volta para um recálculo na rede, e isso ajusta os pesos das conexões usando um gradiente descendente. O objetivo com isso é minimizar a função de custo que mede a diferença entre a previsão e o rótulo real. Eu vou ter outros vídeos falando mais especificamente sobre cada um desses métodos. Alguns tipos de rede neural. Eu tenho dependendo da aplicação, diferentes arquiteturas de redes neurais que podem ser utilizadas. Eu tenho a rede neural Perceptron, que é o modelo mais simples. Ele tem uma camada única e ele utiliza tarefas básicas de classificação linear. Eu tenho a Multilayer Perceptron, que é MLP. Ele é uma rede de múltiplas camadas ocultas que permite aprender padrões não lineares. Eu tenho as redes neurais convolucionais, que são especializadas em processamento de imagem. Elas possuem camadas de convolução que identificam padrões como bordas, texturas, formas, e ela é muito utilizada para reconhecimento facial, diagnóstico de artefatos, documentos médicos, né, de imagem, detecção de objetos em vídeos. Tem as redes neurais recorrentes, as RNNs, que elas são especializadas em processamento de sequências de dados, porque elas mantêm uma memória do que já foi processado e são utilizadas em PLN, né, que é processamento de linguagem natural, como tradutores automáticos, chatbots, também para previsões temporais, preços de ações, climas. Tem as redes generativas, né, que são as GANs, esse tipo de algoritmo é utilizado para geração de novos dados a partir do conjunto de treinamento, geração de imagens falsas realistas, por exemplo, criação de deepfakes. E quando a gente fala de redes neurais na ciência de dados, elas são utilizadas para resolver problemas que exigem alta capacidade de aprendizado e identificação de padrões complexos. As principais aplicações: classificação de texto e sentimento. Algoritmos como o de PLN, eles são baseados em redes neurais recorrentes e analisam sentimentos, por exemplo, em redes sociais ou em avaliações da internet. Também são utilizados para reconhecimento de imagens, os CNNs, por exemplo, eles são amplamente utilizados para identificar objetos, rostos e padrões em imagens. Outro tipo de uso é a detecção de fraude. Bancos utilizam os MLPs e os RNNs para analisar transações suspeitas em tempo real. Também dá para utilizar para previsão de séries temporais, com modelos neurais que aprendem padrões de comportamento para prever estoque, preço de ação, demanda energética. Sistemas de recomendação, como Netflix e YouTube utilizam para poder personalizar recomendações para os clientes. E os atuais desafios que existem nas redes neurais são a grande necessidade de dados. Redes neurais acabam precisando de milhares ou milhões de exemplos para um bom desempenho. E aí algumas das soluções que são utilizadas para isso são a Data Augmentation e o Transfer Learning. Também o alto custo computacional. Modelos grandes de redes neurais eles vão requerer muita GPU ou TPU para treinar todos os algoritmos de forma eficiente. E como eu já falei anteriormente, também o problema do overfitting, né? Quando o modelo aprende demais com os dados de treinamento, ele acaba não generalizando muito bem para novos dados, dependendo do algoritmo que está sendo utilizado. E aí existem lá soluções de regularização e dropout. Algumas tecnologias e frameworks que trabalham com redes neurais atualmente são TensorFlow, que é um framework muito utilizado, inclusive pelo Google, o PyTorch, que ele é utilizado muito para pesquisa e possui uma sintaxe muito intuitiva, o Keras, que ele tem uma abstração de alto nível sobre inclusive o TensorFlow, o Scikit-learn, que ele usa implementações mais simples para alguns modelos básicos. Concluindo, as redes neurais revolucionam o campo da ciência de dados e da inteligência artificial porque permitem avanços em áreas como visão computacional, PLN, análise preditiva, apesar dos desafios crescentes que existem na área e da disponibilidade de grandes volumes de dados, que fazem com que as redes neurais sejam uma ferramenta essencial para soluções modernas baseadas nos dados.